Olá pessoal, estou aqui então para trazer um vídeo fazendo uma recapitulação da aula anterior, do que a gente estudou. Isso para aqueles que faltaram a aula poderem recuperar esse conteúdo e para aqueles também que estiveram na aula e tiveram alguma dúvida. Então nós temos aqui o tópico 2, foi que nós estudamos na aula passada, o tablet em sala de aula, aplicativos e soluções. E eu trouxe algumas atividades, principalmente atividades com o GeoGebra. Se você clicar aqui, você vai abrir. Tenho aqui aberto. Trouxe aqui 3 atividades para serem realizadas com o GeoGebra. São, na verdade, 3 tipos de atividade. Não que sejam todos os tipos ou todas as maneiras de trabalhar com o GeoGebra, mas são os mais comuns nos manuais e artigos escritos aí já por professores que utilizam o GeoGebra. O primeiro deles é uma atividade guiada ou semi-guiada. É onde você traz uma lista de comandos para que os professores possam, os alunos, né, possam realizar, e de acordo com essa realização você vai trazendo também questões, perguntas, reflexões acerca daquilo que você está realizando lá. Então a primeira delas que eu trouxe aqui, atividade 1, trabalhando com círculos e circunferências. É você pensar, então eu pedi para criar 5 círculos no GeoGebra. Talvez não precise criar 5, porque vai tomar muito tempo, a gente não fez, alguns não fizeram tudo isso no dia da aula, mas é você pensar em você criar um círculo. Eu vou abrir uma nova janela aqui. Então a gente tem aqui uma tela de geometria em branco, né? Você pode clicar com o botão direito e pedir para mostrar eixos, né? Pedir para mostrar malha, mas nesse caso não é interessante. A gente pode deixar a janela em branco. Clicando com o botão direito você escolhe aqui. Então a gente vem aqui nessa ferramenta, circunferência. A gente vai ter alguns tipos de construir circunferência, mas para essa atividade a melhor é a primeira que aparece nessa lista. Você clica aqui, círculo dado centro e um dos seus pontos. Então você clica, o primeiro é o centro e o outro é o ponto. Depois lá naquela lista da atividade vai pedir para criar raio e diâmetro, né? Então você vem aqui, segmento de reta. Deu um problema aqui. Círculo. Ok. Então vou pegar aqui um segmento e vou criar aqui o meu raio. Clico com o botão direito, propriedades, vou renomear, vou chamar R1. Esse R tem que ser minúsculo, depois você vai ver porquê. E vou pedir aqui para mostrar nome e valor. Então a gente, quando eu quiser, tem 2 maneiras de movimentar esse desenho, né? Aqui nessa flechinha eu posso movimentar um elemento só, quando eu quiser movimentar um elemento só. Se eu clicar aqui, eu posso movimentar todo o desenho, né? O desenho como um todo. Também pede para criar o diâmetro. Bom, a gente poderia pensar em criar o diâmetro, né? Da seguinte maneira. Coloco um ponto aqui em cima da circunferência e vou botar outro ponto aqui, fazendo com que essa corda aqui, né, passe bem no centro. Aqui é o ponto A e eu tenho aqui um diâmetro, mas eu não sei exatamente onde é o ponto A. Veja que isso aqui não é muito, né? E mesmo se eu tentasse colocar ali, mais ou menos aqui, olha o que acontece quando eu movimento, né, esse meu ponto B, né? Parece que não está bem aqui no meio. Essa não é a maneira certa, né? A melhor maneira. A melhor maneira seria o seguinte: você pega um ponto, coloca um ponto qualquer aqui,
E você sabe que esse diâmetro ele está em cima de uma reta que passa por esse ponto C e passa pelo centro. Então note, ó, que quando tu vai com o cursor ali, ó, a reta está em cima do ponto A, o ponto A fica selecionado. Então eu sei que está passando exatamente em cima do ponto A. Né? Agora eu venho aqui, ó, e pego um outro tipo de ponto, que é o ponto de intersecção. E eu vou aqui, seleciono, veja que os dois elementos estão selecionados, coloco ali. O ponto D, ele está na intersecção entre a reta e a circunferência. Tá? Note que eu posso movimentar aqui. Né? Só que essa reta aqui, ela é uma reta auxiliar, ela não vai ficar no desenho. Tá? Então eu venho aqui e peço para ela não ser exibida. Ela existe, mas não está sendo exibida. Agora sim eu venho aqui, pego um segmento, coloco. Agora eu sei que esse segmento ele vai estar passando bem em cima do centro, né? Então eu posso movimentar aqui, vou ter sempre o diâmetro. Clico com o botão direito, propriedades, vou chamar isso aqui de D1, pedir para exibir nome e valor. Né? Ali. Se eu movimentar aqui, ó, eu tenho diferentes círculos, né? Diferentes círculos e diferentes circunferências. A ideia é que vocês façam pelo menos mais 3 desses aqui. Né? Essa atividade ela vem de uma atividade prática que vem em alguns livros paradidáticos, né? Antes de nós nem termos os computadores, que era uma atividade para os alunos ali das 8º, 9º ano descobrirem o número π. E funcionava da seguinte maneira: você pegava diversos objetos circulares, como tampinhas, rodinhas, e você media com a fita métrica o comprimento da circunferência e media também o diâmetro, né? Com uma régua, por exemplo. E você fazia uma tabela onde você colocava diversas medidas de diâmetro e tamanho de circunferência para diversos objetos. E depois você dividia o tamanho da circunferência pelo diâmetro e você chegava numa aproximação de π. E a ideia é a gente fazer essa atividade aqui, né? Então a gente vai pedir aqui para o GeoGebra exibir uma planilha. Tá? Temos aqui uma planilha. Essa planilha é igual a uma planilha do Excel. Tá? Então você pode organizar, né? Vou botar aqui raios. Tá? Então como é que funciona? Se eu digitar aqui, ó, R1 e dar Enter, ele vai aparecer o valor do meu R1. E note o seguinte, ó, à medida que eu movimento o meu desenho, né, o tamanho que está aqui, ele também movimenta, ele muda, ou seja, há uma ligação entre a janela de geometria e a tabela. Da mesma maneira, a janela de álgebra, ela também se movimenta, você vê ali na esquerda. Tá? Há um autor chamado Raymond Duval, e ele criou a teoria de registros de representações semióticas. Quem estuda a didática da matemática, né, no campo da educação matemática, já deve ter passado pelo estudo dessa teoria. E ela fala disso, né? Ó. Isso aqui que vocês estão vendo são representações para os objetos matemáticos. Os objetos matemáticos eles não existem no mundo físico, eles são ideias. Né? Então, para nós trabalharmos no objeto matemático, nós criamos representações. Então, por exemplo, esse desenho aqui é uma representação de uma circunferência que também pode ser representada, por exemplo, por essa representação algébrica. Então, temos uma representação algébrica da circunferência e aqui uma representação geométrica. Tá? Outros objetos matemáticos, além da representação algébrica, além da representação geométrica, pode ter uma representação numa tabela, que é o caso das funções. E vocês estão lembrados que também se representa uma função além de por meio de uma representação algébrica e geométrica, também por meio de tabela. Tá? Isso é só para a gente falar um pouquinho disso. E essa teoria diz que o aluno ele vai aprender, ele vai compreender
um objeto matemático quando ele souber representar nas diversas formas e quando ele saber fazer as conversões, que é a passagem de uma representação para outra em mão dupla. Tendo a representação geométrica, você tem que saber chegar na representação algébrica, e tendo a representação algébrica, você tem que saber chegar na representação geométrica. Ok? Então, então vocês viram aqui, né? Mas só que eu vou modificar, eu quero fazer uma legenda. Então eu vou botar entre aspas R1, tá? E aqui eu vou botar R1, tá? Então o meu R1 é 3.11, tá? E aqui eu vou botar D1. E aqui eu vou botar só D1, que daí ele vai puxar lá do meu desenho, né? Então, se eu movimentar aqui, eu vejo que eu movimento lá, né? Uma atividade já seria dividir, né, D1 por R1. Você vai ver que sempre dá 2, ou seja, o raio é metade do diâmetro. E a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem, né, seria calcular o valor de π. Tá? O π seria C dividido pelo D, né? Então, a atividade seria o seguinte: o que você teria que fazer? Na verdade, vamos apagar aqui. Você tem que criar uma aqui uma maneira de fazer com que a tabela puxe o valor de C, tá? Aqui tem algumas questões, tá? Eu vou deixar como desafio. Quem esteve na aula, nós fizemos juntos, tá? Eles têm essa solução, então você pode buscar com eles, ou pode buscar na internet, ou com alguém que conheça o GeoGebra. Se eu for aqui em propriedades, né, se eu for na minha circunferência e pedir para mostrar rótulo, nome e valor, ele vai fazer o seguinte. Vamos lá de novo. Botão direito, propriedades, nome e valor. Seria de esperar que ele aparecesse aqui, né, o nome é C, né, C de circunferência, e aparecesse o perímetro, mas não, ele aparece o valor como uma equação. Isso aqui não nos interessa muito, mesmo que em alguma maneira seja interessante, mas no ensino fundamental 2 a gente não trabalha com esse tipo de equação, só lá no ensino médio, tá? Mas existe outra maneira, tá? Eu vou dar a dica, você usar essa ferramenta aqui, distância, comprimento ou perímetro. Então você tem que puxar para essa célula aqui o comprimento dessa circunferência. E depois, aqui, você vai calcular o valor de π, tá? Que seria C, mas só que você tem que puxar daí o valor dessa célula dividido pelo valor de D, que é o valor dessa célula. Esse número aqui, ele tem que ser dinâmico também. Ele tem que puxar esses valores que estão variando aqui, né? Mas é claro que ele sempre vai dar o valor de π porque é uma constante. Tá ok? Aqui o meu teclado está meio ruim. Na verdade aqui eu tenho que botar aspas, né? Quando eu boto aspas ele aparece só R1, D1. Não vai aparecer esses rabiscos aqui. Tá bom? Então essa é a atividade, né? Uma atividade guiada que você faria com seus alunos. Você vai dando os passo a passo, né? É claro que em sala de aula você vai ter que ir ajudando. Alguns alunos sabem fazer, outros não, né? Você pode fazer aqui fazendo aqui uma maquiagem, por exemplo, né? Os alunos gostam disso. Vamos mudar a cor, né? Botar uma cor aqui. Vamos mudar o estilo. Posso deixar aquela linha um pouquinho mais grossa, tá?
Meu diâmetro é a mesma coisa. Propriedades. Deixar um pouquinho mais grosso. Vou botar uma cor aqui azul. A circunferência também é a mesma coisa. Tá dando, vamos lá. Propriedades. Tá? Então é isso aí. Tá? Então o desafio de vocês é fazer com que o GeoGebra nessa tabela ele consiga calcular o valor de π. Ou seja, que mesmo eu movimentando, né, no caso eu vou ter quando eu movimento aqui, né, eu tenho diferentes circunferências. Mas para todas as circunferências, ou para todos os círculos, né, eu tenho um tamanho de circunferência diferente, tenho um tamanho de diâmetro diferente, mas o valor de π é sempre igual, tá bom? É isso aí então, abraço, até a próxima videoaula.